Então, as fórmulas de arredondamento, gente, é muito importante. A gente não está precisando que nem a gente fez o boletim lá com média, que dava aquelas dízimas periódicas nos exercícios antigos ali das outras aulas. A gente tinha que usar a ferramenta aqui, né, de número. Aí lembrando que a gente deveria fazer uma planilha para as pessoas que não teriam tanta prática no Excel. Aí a pessoa vê uma dízima periódica lá, ela fala assim, meu, não queria que aparecesse assim no boletim. Ela não sabe apertar ali, né? Então, eu vou ensinar para vocês umas fórmulas de arredondamento hoje e algumas coisas que mostram o resto de uma divisão, alguma coisa do tipo. Vocês vão entender bem a tabelinha. Vamos colocar produtos. Aí eu vou fazer aqui bola. Três bicicletas também, vocês já vão entender por quê. Fazer uma tabelinha como se a gente estivesse fazendo uma produção de itens, né? Que vão ser divididos entre clientes. Então, eu vou colocar o tamanho, né? Bola, bicicleta, eu fiz três produtos de três tamanhos diferentes, né? Vou colocar aqui a produção, digamos que ele produz 500 bolas pequenas, 400 médias, 600 grandes e assim por diante. Vou colocar alguns números diferentes ali para dar uns números com vírgula. Porque eu também, em uma produção, eu tenho a porcentagem de erro, certo? Daí aqui depois eu vou ter os produtos de segunda. Os produtos perfeitos, quantidade de clientes, produtos por cliente, e depois eu vou ter aqui uma ponta de estoque, certo? Como assim, né? Digamos que eu tenha 8 clientes interessados em comprar bola pequena, 10 em bola média e 15 clientes interessados em comprar bola grande. E assim por diante. Vou fazendo aqui quantos clientes eu tenho interessado em comprar esses produtos. Por quê? Vou ter que preencher também uma margem de erro daquela produção. Qualquer produção tem sempre uma margem de erro. Então, eu já vou determinar aqui uma margem de erro. Não posso esquecer de fazer a estética da tabela. Dessa vez eu vou fazer uma estética um pouquinho diferenciada, porque eu fiz produtos ali, né, em, em blocos de três. Então eu vou colocar cores do tipo assim. Vou usar a cor azul aqui, aqui eu vou colocar uma cor amarela, aqui eu vou colocar uma cor laranja. Vou colocar também uma linha mais clara.
Beleza. Feito isso, também posso organizar para centralizar o que tiver escrito nas células, né? Vou dar um zoom um pouquinho maior aqui para vocês verem melhor. Ó, produtos de segunda. Como é que eu vou saber quantos produtos deram de segunda? Minha produção foi 500. Foi produzido 500, deu 4% a margem de erro em cima desses 500. Produtos de segunda, então, é aquela parte bem simples. Uma fórmula bem simples, que é só igual. Preciso saber quanto que seria 4% de 500. Seria 500, no caso a célula C da linha 2, vezes 4. Eu dando Enter aqui, ele vai me mostrar quantos produtos de segunda, né? Então deu 20 produtos de segunda aqui, uma margem de erro de 20 produtos em cima de 500, né? Então lembrando, igual o 400 aqui, no caso da linha da produção, aqui da célula C3, vezes a célula D3, 12, certo? Vou utilizar aqui a alça de preenchimento para simplificar para mim. Observem que teve alguns que ele deu números com vírgula, né? Então, assim, ó, se eu tenho 47,32 produtos de segunda, então eu tenho 0, alguma coisa de outro produto, né? Então, ele não é um produto inteiro, então já considero um item de segunda. Eu deveria arredondar tudo isso aqui para cima. Ninguém vai querer comprar meio produto, né? Vou comprar uma camiseta ou comprar só uma metade da camiseta, a outra metade deixa para a loja lá, eu não quero saber. Então, não é assim, eu tenho que arredondar quando eu estou trabalhando com produtos, certo? Eu vou ensinar as 3 fórmulas de arredondamento para vocês. Aqui eu vou saber qual que é os produtos de segunda com um número exato, né? Produtos perfeitos. Então aqui, ó, eu já vou ter que arredondar para cima, né? Eu tenho 3 maneiras de fazer a fórmula, tá, gente, de arredondamento. Eu posso arredondar para cima, para baixo, ou deixar que o próprio programa arredonde para mim. Como que eu vou dizer o programa, né? Ah, arredonda aí para mim. É o seguinte, são 3 fórmulas diferentes que funcionam da mesma forma. Olha só. Se eu tiver um número 5, certo? Se esse 5 for um 5,4, depois eu tiver um 5,5, ok. Se eu utilizar a fórmula arred, o que vai acontecer? 5,5 vai se tornar 6. Vai ser arredondado para cima. Caso seja 5,4, arredondar para baixo, continuando a ser 5, certo? Agora, eu tenho também a fórmula arredondar ponto para ponto cima. Eu tenho a fórmula também arredondar ponto para ponto baixo. São essas 3 fórmulas. Essa daqui só vai arredondar para cima. Independente, pode ser 5,1, beleza? Se eu for arredondar, ele vai arredondar para 6. E aqui eu posso ter um 5,9, que não tem problema, ele vai arredondar para 5 ainda, certo? Por que que eu fiz 3 medidas? Justamente para a gente trabalhar com as 3 fórmulas, uma em cada um, certo? Em cada medida a gente vai trabalhar com uma fórmula para vocês entenderem como fazer ela. Porque, na verdade, ao certo eu deveria apenas arredondar para cima. Como são produtos, né? Então eu arredondaria só para cima. Mas vamos trabalhar com as 3 maneiras, certo? Então aqui, ó, para mim saber a quantidade de produtos perfeitos que eu teria, eu utilizaria igual arredondar ponto para ponto cima.
parênteses. E o que que eu teria que selecionar? A produção, né? Na célula C2 lá, produção, menos os produtos de segunda, que estariam aqui na célula E2, certo? Ponto e vírgula, agora eu informo quantos números eu quero ver depois da vírgula. Por exemplo, lembram daquela dízima periódica? Vou até fazer um exemplo aqui para vocês verem depois. Ó. Vou colocar zero, porque eu não quero que ele apareça números depois da vírgula. Vou fazer aqui a da média, por exemplo. Vou colocar aqui dois números aqui, vou fazer a fórmula de média para explicar bem o que que é. Aí, ó, deu uma dízima, certo? Se eu colocar aqui, ó, vou colocar só a head, tá? Seria arredondar para cima ou para baixo. A head. Digamos que eu queira esse, ponto e vírgula. Quero que apareça um número depois da vírgula. Então, vocês vão ver que ele vai aparecer 5,7, porque ele vai arredondar o 6 para 7. Vai arredondar um para cima. Quero que apareça um número após a vírgula. Olha lá, ó, 5,7. Quero que apareça dois números após a vírgula. Ó, quero que apareça 3. Então eu faço a determinação com o ponto e vírgula e o número de dígito, né? Que eu tenho que informar se eu quero ou não quero números depois da vírgula. Certo, gente? Então, continuando lá. Como eu vou querer as três arredondar para cima, a head arredondar para baixo, vou fazer ela nas três linhas. Igual a head, seria a fórmula de arredondamento, aqui da linha o 400, menos produtos de segunda, ponto e vírgula. Quantos números eu quero depois da vírgula? Não quero nenhum, então zero. Ele vai fazer o arredondamento para mim. Depois eu tenho arredondar ponto para ponto cima, certo? Abrindo parênteses, número de produtos lá da produção menos produtos de segunda, certo? Não quero que apareça números depois da vírgula, quero números inteiros, ponto e vírgula zero. Ok? Dessa maneira. Aqui ele vai dizer que pode estar errado, porque eu fiz uma diferente em cima, outra diferente embaixo. Posso simplesmente ignorar o erro. Certo? Então, recapitulando aqui. Arredondar ponto para ponto cima. Certo? A produção menos produtos de segunda. Ponto e vírgula. Quero que apareçam números inteiros, não quero números depois da vírgula. A head. Mesma coisa. Produção menos a peças de segunda. Não quero números depois da vírgula. Arredondar para baixo. E a mesma coisa. Simples. Certo? Fazer assim sucessivamente. Até que eu consiga todos da tabela. Como é uma fórmula diferente da outra, não consigo usar a fórmula, a alça de preenchimento. Então, vou fazer manual uma a uma. Simples, certo? Agora aqui, ó, produtos por cliente, certo? Mesma coisa, gente. Quando eu for dividir os produtos perfeitos pelo número de clientes que estão interessados em cada item daquele ali, ele também vai dar números com vírgula, né? Ele também vai dar números quebrados, justamente porque ele vai ter uma ponta de estoque.
certo? Vão sobrar itens no estoque que não foram vendidos porque não foram divididos pelos clientes e assim por diante, né? Por exemplo, vamos ver ali se com o cálculo de dividido, ó, só coloco igual, produtos perfeitos, uso a barra como dividido por 8, né? Vamos ver se vai dar um número com vírgula, não. Deixa eu ver se algum vai dar com vírgula aqui. Ó, já deu um com vírgula ali, ó, 38,8. Ninguém vai querer levar 0,8 da bola média, né? Não teria como. Então teria que sobrar uma bola, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, gente, nessa coluna aqui, eu vou utilizar só o arredondar para baixo, para ver quantos ele vai sobrar, né? Quero que ele me dê uma sobra. Então, eu nunca vou dividir 0,8 de um produto pelos clientes, né? Que sairia com defeito os produtos, assim como nas peças de segunda. Então, aqui eu vou usar o arredondar. Ponto para ponto baixo, certo? E aqui eu vou fazer o que, ó? Produtos perfeitos dividido pelos clientes, ó. Também não consigo clicar nos clientes, tá? Na célula, coluna G, linha 2. Então tá lá, ó, G2. Ponto e vírgula, quero que não apareçam números após a vírgula, quero que sejam números inteiros. Apareceu 60. Aqui eu vou puxar na alça de preenchimento, porque ele é só para baixo mesmo, o arredondamento que eu quero fazer. Ele apareceu aqui para mim, vou colocar sem formatação para mim, para deixar pintado do jeito que eu tinha pintado a tabela já. Ponta de estoque. Eu preciso saber qual que é o resto de uma divisão. Se eu não quiser que a divisão termine com vírgula, eu vou ter que vai sobrar alguma coisa, né? Então eu tenho uma fórmula para me mostrar o resto de uma divisão, que seria a ponta de estoque, quantos produtos sobraram, né? Igual mod. Mod é uma fórmula que representa o resto de uma divisão. Como que eu faço? Quem que foi dividido por quem aqui? Foi o 480 dividido, né? Aí eu coloco só o ponto e vírgula, né? Pelo número de clientes, né? Um pelo outro. Dividir 480 pelo número de clientes deu 60 produtos por cliente. Isso aqui foi o resultado e eu quero saber qual foi o resto dessa divisão. Não teve resto, né? Vou fazer ela de novo aqui para vocês entenderem. Mod, abro parênteses, o número de itens dividido com o ponto e vírgula pelos clientes que eu tenho ali. Aqui sobrou, né? Vai sobrar um resto aqui. Sobraram 8 produtos, certo? Então, vou aqui puxar na alça de preenchimento também. Colocar que eu quero sem formatação. Tranquilo até aqui, gente? O que vocês acharam? Tranquilo? É, de boas. De boas. De boa. Difícil? Ó, vou explicar de novo pelo celular. No celular vocês vão ver que ele é mais simples até, tá? Vocês vão ver que a fórmula fica dá para entender melhor, é porque as fórmulas agora, elas começam, vocês têm que começar a colocar mais itens nela, né? São mais informações, né? A fórmula começa a ficar um pouco mais difícil. Olha só. Vamos fazer ela aqui, vou fazer ela aqui no celular para mostrar para vocês, tá? Para vocês verem como é mais fácil de entender pelo celular, por incrível que pareça. No computador é questão de detalhe, tá, gente? Mas no celular ele fica mais fácil,
porque ele já aparece ali, mas eu vou mostrar o detalhe para vocês no computador também, para vocês entenderem bem. Vou copiar aqui a mesma tabela, né? Fazer ela igual aqui. Produtos, tamanho. Aqui no celular, gente, eu vou fazer um de cada produto, tá? Para facilitar aqui. Mas, ó, vocês que vão fazer, ó, no computador vocês façam 5 produtos de 3 tamanhos. Para quem for fazer no celular, pode fazer 3 produtos e 3 tamanhos, igual que eu fiz lá do computador, tá? Aqui eu vou fazer um produto de cada tamanho para vocês entenderem bem ali. Como eu vou usar uma fórmula de cada um, né? Ó, certo. Vou fazer a mesma coisa na parte visual. Produtos de segunda, né? Então, ó, eu só clico aqui em cima e coloco o igual para mim calcular, né? Tanto que ele produziu vezes porcentagem de erro. Essa é bem simples. Eu vou fazer aí com todas elas aqui, ela vai até mostrar o número com vírgula. Então, ali do lado do FX, eu só vou colocar o sinal de igual, clicar em um valor vezes a porcentagem. Certo. Produtos perfeitos. Seria o que? As fórmulas de arredondamento. O arred, ou arredondar para cima ou para baixo. Como a gente vai fazer 3 tamanhos, a gente vai usar o arredondar para cima, o arred e o arredondar para baixo. Igual eu fiz lá no computador. Então aqui seria. Aqui no FX, gente, a fórmula de arredondamento, eu posso escrever aqui, né? A rede ó, já vai aparecer, ó, arredondamento para baixo, arredondamento para cima, para mim não precisar ter o trabalho de procurar naquela montoeira de fórmulas que tem ali embaixo em cada categoria. Eu só coloco as primeiras letras da fórmula, ela já aparece aqui, ó. Usar o arred, arredondar para baixo ou para cima. Aqui a gente vai usar para cima. Olha como ele já aparece ali, ó. Número e número de dígitos, né? Número seria o quê? Informe o que que você precisa. O que que eu preciso? Eu preciso da produção menos produtos de segunda, para saber quais foram os produtos perfeitos, né? A produção menos produtos de segunda, para mim saber quantos foram perfeitos. Número de dígitos depois da vírgula, não quero que apareça, então eu coloco zero. Olha como ela é mais simples de entender no celular. Estão vendo? Porque, ó,
clico aqui em FX, né? Ó, já apareceu arredondar para cima aqui. Aqui eu vou usar o arred, né? Ó, escrevendo ARR, ele já aparece o arred ali, ó. Clico lá para ele me informar como ela é feita. O que que você precisa? Produtos menos os produtos de segunda. Saber quantos produtos foram ok. Número de dígitos, 0, que eu quero que apareça o número inteiro. Vamos lá. E aqui, a mesma coisa. Só que para baixo. Ó, coloquei o arred, já procuro para baixo aqui, ó. E a mesma coisa ele vai me perguntar. O que que você precisa? Saber se a produção menos os produtos de segunda para saber quantos produtos deram ok aí. Números inteiros. Coloco 0, que eu não quero que apareça números depois da vírgula. Certo? Fácil, né? Agora, ó, no celular eu acredito que fica bem mais simples, tá? De entender a fórmula. Produtos por cliente. Seria também a fórmula de arredondamento, né? Que eu vou arredondar para baixo para mim saber qual que foi a sobra ali, né? Vou arredondar isso aqui para baixo. Então, pelo no FX aqui, como eu já utilizei o arredondar para baixo, já aparece por aqui, ó. Arredondar para baixo. O que que é que eu preciso? Qual que é o cálculo? Produtos por cliente. Ah, é o produto perfeito dividido pela quantidade de clientes. Números de dígitos depois da vírgula? Nenhum. Zero. Vamos lá? Certo, gente? Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Arredondar para baixo. O que que você precisa? Saber quantos produtos foram por cliente. Então é produtos perfeito dividido pelos número de clientes. Número de dígitos após da vírgula? Nenhum. E assim sucessivamente. Ponta de estoque, aquela fórmula para me mostrar o resto de uma divisão. Você está dividindo o Q pelo Q aqui, FX, né? Se eu colocar MO aqui, já vai aparecer o mod ali, ó. Fórmula mod. Você dividiu o Q pelo Q, né? Produtos perfeitos pelo número de clientes. Então eu clico aqui, ó. Divisor, quem foi o divisor? O 8, né? O número de clientes. Ali já sobrou 2. Vamos lá de novo no FX. Já tem o mod aqui que eu já usei ela a primeira vez. Clico nela. Ó, produtos perfeitos por o número de clientes. Então, ali sobraram 6. E assim sucessivamente até que eu termine a minha tabela. Então, a minha tabela em cima do meu estoque ficou feita. Vocês viram como no celular o informativo da fórmula fica um pouco mais simples? Só que no computador não quer dizer que aquilo ali não apareça, aparece. Só que vocês têm que reparar o seguinte: quando vocês vão fazer a fórmula, por exemplo, ó, vou fazer a fórmula C. Olha lá, ó, embaixo aparece, ó, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Fazer a fórmula de o arredondamento. Olha lá, a mesma coisa que aparece no celular, ó, num e num dígitos, número de dígitos. Tá vendo que ele tá uma separação em ponto e vírgula? Não tá em negrito ali, ó, estão vendo? Digamos que eu clique aqui. Quando eu aperto ponto e vírgula, olha lá, ó, que ficou em negrito lá, ó, ficou o número de dígitos. Então ele aparece no computador também, mas um pouco mais discreto ali, né? E é por isso que eu sempre digo, no computador a gente sempre tem que ser observador aos detalhes, que nem a setinha quando ela muda aqui, quando eu vou selecionar a coluna, a linha, aqui, ó, movimentar uma célula, ele muda a setinha, a alça de preenchimento é outra. Então a gente sempre tem que se apegar aos detalhes, porque os detalhes podem ser mínimos, mas às vezes tem informações muito importantes ali. O que que vocês acharam, gente? Pelo celular é mais tranquilo, né? A informação ali que ele traz da fórmula, né?
Eu vou finalizar a gravação.